Pastor, alguém já perguntou por que são 4 evangelhos? É questão de cânon, né? Porque você, na formação do... Por exemplo, da régua do cânon bíblico, você vai ter outros. Né? Tem Evangelho de Pedro, tem uma série de coisas. Mas aí na reunião dos evangelhos, esses ficaram separados, que eram os mais antigos, já estavam rodando, pela questão da tradição. Eles eram, de fato, estavam... Tá fazendo barulhinho? Eu acho que é o... Não, é o seu celular. É o celular. É o celular, Não problema não, pastor. Meu celular. Deixa eu botar no modo avião aqui, ó. Não, pode ficar à vontade, pastor. Não tem problema não. Então, não tem problema não, pode ficar tranquilo. Depois eu falo. Porque... É um varão me ligando aqui. Então... Tá ao vivo aqui, varão. Aguenta mesmo. Um pouquinho que o pastor já vai. Então, pela questão do cânon, quando foi montado, isso é um assunto para outro dia também. Cânon. Vamos falar só sobre o cânon no próximo podcast. Vai ser maneiro. É legal, é um assunto amplo. É um assunto bem bacana. Como é que o Novo Testamento foi formado? Pô, a história... É porque assim, pastor, acho que você já ouviu algumas frases dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, porque ela foi... A Bíblia é a palavra de Deus. Já, não sei se você já ouviu. Biga, vão te condenar. Não, gente, pelo amor de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, não tem dúvida. Mas é porque, eu ouvi isso de uma pessoa falando em púlpito. Que, não é a palavra de Deus, que são livros que homens escolheram, então não tem como... Ele queria que quem escolhesse fosse o jumento. Deus usasse uma macaco, a pedra. Deus vai escolher quem? Um homem, pô. Vai escolher um homem, pô. Quem vai escrever? A mula? É um homem que vai escrever, pô. Não, gente, pra mim vai a palavra de Deus, pelo amor de Deus. Não tem na história um cavalo escrevendo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Se não for o homem, quem vai escrever, então? O anjo? Meu Deus. O eu cavalo, tô igual o Rodrigo agora, gente, o dízimo, apoio... Não, porque eu tô brincando contigo, lógico, eu sei o que você tá falando, porque eu já vi também o pessoal colocar isso, que foi escrito pelo homem, não tem nada de Deus. Concílio lá. Mas o pastor definiu muito bem, agora eu vou usar verdade, é um cavalo que vai esquecer. Vou usar isso aí também, tá aí, vou usar isso aí também. Se não for o homem, quem vai escrever? É um burro, um cavalo, um cachorro? Não, eu não entendo, eu entendo o que a turma tá falando. Mas eu sou defensor fiel, firme, bato firme. É a palavra de Deus, inerrante, infalível, eu falo. Tem uma nova teologia, vou usar até um termo do reverendo Hernando Dias Lopes, não é meu, queria muito que fosse esse termo meu. Fazendo um concubinato, ele usa esse termo, entre o evolucionismo e o caráter criacionista, né? Tentando casar gente, não sei o quê. Então, isso são o quê? São desculpas. Tentando, talvez Adão e Eva foi mito, não sei o quê. Se você solapar a criação, você solapa a ressurreição. Se você mexer em um tijolo, em uma construção, você vai derrubar tudo. Ou você crê, ou você não crê. A Bíblia é uma revelação divina para mim e para você. É Deus se revelando para nós através do seu texto. Está dizendo assim, é isso aqui. Leia isso aqui, que você vai me conhecer, você vai me conhecer e você vai se conhecer. Agora, quando começa essas conversas, não tem nada de Deus, foi o homem. Foi quem, então? Foi quem? O cavalo. Vou usar isso aí agora. Boa essa... Não, e tem agora uma... Eu não vou dar nome aqui, porque eu não quero ganhar processo. Não, foge isso aí de bola dividida. Mas tem uma bola dividida aí que quer reescrever a Bíblia, meu amigo. Aí é osso. Caramba. Mas o pastor Silas já respondeu, tá Graças tudo certo. a Deus. Eu publiquei o vídeo lá do chefe. Lá. O pastor Silas tem patente. Daí. Pastor Silas tem patente para resolver, então resolveu, já tá tudo certo, né, pastor? Vamos entrar nessa bola dividida não, pastor? Não, né? Tô fora. Até que eu não tenho tempo. Nossa, sabe disso não, Biga? Não, depois Biga? eu vou O que você anda vendo na internet, hein, Biga? Eu não tô por fora disso. TikTok não. Aquele negócio do... Dancinha não. Né? Então tá bom, vamos continuar nos evangelhos aí, Biga. Falando de Cristo, falando de Cristo. Por exemplo, você falando de Cristo, falando de evangelho, tem muita gente que pensa, por exemplo, qual é o propósito nosso como igreja? As pessoas pensam que eu vou ser salvo e a eternidade. Eternidade é o final, né? A conclusão de todo um trabalho. Qual é o seu propósito? O propósito de Abigail, o meu propósito, o propósito de quem está em casa. O nosso propósito é revelar o Cristo à humanidade caída. Cumprindo esse propósito, aí a gente vai para a eternidade. Salvação e vida eterna
é um caminho, mas eu e você temos que revelar aos homens, a essa humanidade. Por isso, na oração do Pai Nosso, venha o teu reino. Por isso que Paulo, a pregação do evangelho, por isso que a gente abre igreja, por isso que a gente evangeliza, a gente está revelando à humanidade caída que Cristo veio. A gente tem que revelar esse Cristo à humanidade. E as pessoas estão esquecendo disso. Então, o evangelho é muito individualista. Tem pessoas que acham que o evangelho não, é só para mim. E não é dessa forma, não é algo individualista. Se tem uma coisa que a Bíblia bate de maneira radical, é contra o individualismo. Paulo sempre fala, todos os santos, o Pai é nosso, o pão é nosso, não é nada de ninguém, é tudo nosso. É comunitário, é igreja, é a reunião dos santos. Então é tudo a questão de unidade, né? Então quando a pessoa busca o evangelho, eu busquei o evangelho, encontrei, mas ela não reparte, ela não revela para o amigo do trabalho, para o vizinho, ela não prega o evangelho. Mas eu não sou formado em teologia. Não precisa. É ide, filho. Ide, fala do evangelho, fala de Cristo. Existe uma paz que você precisa, você está no momento de angústia. É isso que a gente precisa fazer. Na nossa época, raiz, tinha muito isso. Os cultos ao ar livre. Lembra a Assembleia com as cornetas? Ela não lembra disso, não. Não pegou não, né? Lembra as cornetas da igreja? Lembro. Perturbaram, tiraram as cornetinhas, né? Infelizmente. Mas era uma forma de propagação. De propagação do evangelho. O que a igreja está fazendo? A igreja está revelando o Cordeiro à humanidade. Dizendo assim, ele veio, ele ressuscitou. Por isso que é importante. Isso é uma mensagem urgente. Aqui em Campo Grande tinha eu esqueci o nome dele agora, que pregava ali na saída do túnel, o cara gritando ali a palavra e tal, cabibra. Hoje quase não se vê mais isso, né, pastor? Hoje a pessoa quase não... uma vez me perguntaram, não vou falar o nome do santo, perguntou assim, Ronald, o que você acha daqueles irmãos que compram folheto e saem distribuindo na rua? O que você acha? Eu falei, o que eu acho? Eu acho que você deveria comprar folheto e sair junto com eles. Boa. Porque, não é antiquado. Não, filho. Ele está anunciando o evangelho. Ele está falando do evangelho do jeito dele, da virtude dele. Só porque alguns estudaram, conseguem mexer na internet. Tem pessoas que se acham muito acima de tudo. Eu conheço alguns testemunhos de pessoas que foram transformadas por causa de folheto, de um simples folheto, algo tão simples. Mas é a palavra, cara. É a pregação. O camarada que está no trem, nas barcas, no ônibus. O homem lá que no momento do seu trabalho trabalha, mas no momento do almoço, ele para, ele compartilha com alguém. Olha, cara, aqui, lê esse texto aqui. Isso é importante, ele está fazendo a parte dele. Ele está anunciando o reino, ele está revelando Cristo para uma humanidade caída. E as pessoas hoje estão deixando muito de fazer isso. Antigamente tinha muito isso. Eu trabalhava no centro do Rio, no Largo da Carioca. De vez em quando tinha os pregadores de lá do Largo. Não sei se o Rodrigo vai lembrar disso. Meu pai era um deles. É mesmo, cara? Meu pai gostava muito. Que legal, cara. E aqui em Campo Grande você ficava, arrependei-vos. Isso aí. Tinha muito lá no Largo da Carioca. Carioca tem. As pessoas paravam, outros riam. Mas quantos eu vi ali... de gente engravatada, descia dos prédios, ficando fumando, bebendo café ali no centro, que ali tinha muita cafeteria, muitas lanchonetes. Não foi nem duas vezes, não. Foram algumas vezes eu vi pessoas assim, você vê pessoas cultas chorando. Que a mensagem do evangelho é isso, ela entra, ela penetra, ela vai... Está fazendo a parte, ele tá jogando a semente, um planta, o outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. Eu sinto falta disso. Verdade. Desse senso de empatia pelo homem, pelo meu semelhante que está caminhando para o inferno. O nosso evangelho está muito individualista. As pessoas... Capaz, nem sei se posso falar isso. Fala, pastor. Vou falar. Não vou falar, não. Eu ia falar uma coisa que é muito forte. Fala, pastor. Então, as pessoas elas vão para a igreja como se a igreja fosse rave, cara. Só para ter prazer em si. A rave é isso, é um prazer em si. O cara vai pra rave, usa lá os psicodélicos, ouve uma música frenética, pula, não olha por ninguém, ele tá curtindo pra si. Quando o cara vai pra igreja pra curtir pra si, pra buscar algo pra si, ele não entendeu o evangelho. O evangelho não é pra si, é compartilhar. Por isso que o louvor é congregacional. Por isso que é unidade, cara. Por isso que Paulo fala, todos os santos, para que a gente possa compreender.